A mendiga de 5 anos leva um tapão e o milionário não consegue ficar impassível. Em uma manhã ensolarada na cidade grande, onde arranha-céus despontam e pessoas apressadas se enroscam em seus celulares, uma cena inesperada estremeceu a rotina. Era uma praça movimentada, cheia de risos e gritos, enquanto artistas de rua enfeitavam o lugar com suas palhaçadas. No meio daquele calor humano, uma menina de 5 anos, com cabelos desgrenhados e olhos grandes como o mundo, estava sentada no chão. Sua roupa, um farrapo empoeirado, contava a história de uma vida marcada pela luta. As mãos pequenas estendidas em busca de uma moeda se tornaram a imagem da impiedade da desigualdade. Mas então, algo inusitado aconteceu. Enquanto o milionário Miguel, um empresário poderoso, cruzava a praça, carregando sua maleta de couro. Um ar de desprezo pelo que o cercava. A menina errou o movimento. Ao tentar levantar, sem querer, deu um tapinha em sua perna, como se estivesse tentando pedir ajuda. A multidão parou. O homem, surpreso, olhou para ela, e um silêncio se instaurou por um segundo que pareceu uma eternidade. Como assim uma criança toca em mim? Pensou, enquanto um nó se formava em sua garganta. A expressão de Miguel era de choque. Ele sempre havia vivido cercado de luxo, banhado em bens materiais e desgastado por relações superficiais. E ali, naquele toque acidental, algo estremeceu dentro dele. Era um confronto entre o que ele havia escolhido ser e o que a vida lhe mostrava de verdade. A menininha, para ele, não era apenas uma mendiga. Ela era um espelho das feridas que sua própria família tentava esconder. O olhar dela escondia um clamor desesperado por dignidade e amor, algo que há muito ele não sentia. Mas o dilema pairava no ar. Miguel podia ignorá-la, continuar sua vida como um doador benevolente que apenas se preocupava em aliviar uma consciência pesada. Ou poderia se aproximar e sentir o peso da miséria, tocar no problema de verdade. Ele hesitou. As vozes da multidão, com seus murmúrios de reprovação e indiferença, quase o empurravam. Não olhe, não se envolva, ecoavam como um eco inescapável. E enquanto isso, a menininha apenas queria uma chance. Só um minuto do tempo dele. Ela não sabia o peso que a vida carregava. Apenas sentia fome e solidão. O tapinha que lhe deu abriria as comportas para um turbilhão de emoções, que Miguel pensou estar enterrado. Lembranças de sua infância, segredos familiares e a fragilidade das relações que ele não conseguia entender vieram à tona. A conexão que se formava entre os dois era poderosa, invisível e cheia de promessas. Em meio ao caos da praça, onde pessoas passavam indiferentes, um momento simples e espantoso se transformava em um teste de caráter para os dois. Miguel se via confrontado com a verdadeira essência do amor e da compaixão. Enquanto a menina, com um olhar inocente, mantinha a fé de que a vida poderia ser diferente. O que será que Miguel fará? Ele vai ajudar a menina ou se afastará, imposto pela proteção de sua própria fortaleza? O que antes era um simples toque, agora prometia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel ainda estava mergulhado em seus pensamentos, quando, de repente, a composição tranquila da praça foi destroçada por um grito agudo. Um homem, desfigurado pelo desespero, corria em direção à menina. Ele estava com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Isis! Ele berrou, a voz tremendo de pavor. A menininha, que até então apenas sonhava com um futuro melhor, ficou paralisada. Miguel sentiu um frio na espinha. O homem se aproximou, e a multidão começou a murmurar, entrechocada. Isis, minha filha! Ele gritou, caindo de joelhos diante dela, pegando a mão da menina entre as suas. Eu pensei que tinha perdido você. Miguel não conseguia acreditar. A menina era filha do homem? Uma onda de emoções o invadiu. Confusão, raiva, um profundo alívio. Ele olhou para aquela cena, enquanto o rosto da criança se transformava de um espelho triste para uma pequena luz resplandecente, reconhecendo seu pai. O choque foi palpável na praça. Você não deveria estar aqui, o homem exclamou, sua voz falhando. Eu pensei que você estava na casa da vovó. Miguel sentiu seu mundo desabar. Assim, a menininha que parecia tão sola e frágil tinha um pai que a procurava desesperadamente. Ele se lembrou das moedas que o tinha ignorado, dos olhares desprezíveis que lançava a mendigos. O nó na sua garganta se apertou ainda mais. O que mais ele não sabia sobre aquela criança? Mas não eram apenas os dois que estavam envolvidos nessa história. Aos poucos, a multidão que cercava a cena começou a murmurar novamente, indignada. Como você pôde deixá-la sozinha? Alguém gritou. Isso é irresponsabilidade. A tensão aumentou. O homem começou a tremer, parte do peso da indignação coletiva recaindo sobre ele. Miguel ficou em silêncio, cada segundo se arrastando, seu coração acelerando. Enquanto o pai tentava abraçar a menina, os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não queria ficar sozinha, papai. A fragilidade da cena fez Miguel querer proteger aqueles dois. Mas ele estava imobilizado pela revelação de um passado que não conhecia. O desespero da menina ecoou dentro dele, como um grito. Ele estava preso entre sua vida e a dor real que acabara de testemunhar. A praça cessou. Um silêncio pesado, encharcando o ar. A menina olhava para o pai, os olhos grandes cercados de lágrimas descontroladas. O homem, com a voz embargada, murmurou, venha, vamos para casa. Mas a pequena pareceu hesitar, olhando para um lado e outro, furtiva, percebendo que a vida que conhecia além daquela conexão repentina. E naquela fração de segundo, Miguel viu que a aparência daquela família estava longe, daquelas histórias de vida perfeita que ele insistia em acreditar. Na verdade, o que parecia ser um simples acaso agora era um emaranhado de segredos e mentiras, raízes de um passado intrincado que Miguel nem sonhava. A menininha não era apenas uma figura triste, ela era o centro de uma tempestade emocional, e o que ele presenciava ali poderia redesenhar sua realidade. Então, em meio ao silêncio, um homem de terno se aproximou da cena. Ele parecia inabalável, mas havia um brilho de urgência nos olhos dele. Você é Miguel, não é? Ele questionou, e isso cortou como uma faca no ar, despertando um misto de tensão e espanto. Precisamos conversar. Sem entender a gravidade, Miguel olhou para a cena à sua frente e para a figura desconhecida que agora exigia sua atenção, sentindo que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que mais ele não sabia? Qual era o verdadeiro preço de todo aquele desenrolar? E agora que o passado de Isis estava se desdobrando diante dele, qual o vínculo que o unia a tudo isso? Uma fenda se abriu
entre o que ele pensava que sabia e a nova verdade que vinha à tona. Miguel ainda estava preso em seus pensamentos, quando, de repente, o ambiente pacífico da praça foi rompido por um grito agudo. Um homem, com expressões de desespero estampadas no rosto, corria em direção à menina. Seus olhos estavam arregalados, como se visse uma aparição. "Isis!" ele berrou, com a voz trêmula de pavor. A menininha, que até então sonhava com um futuro diferente, congelou. Miguel sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. O homem se aproximou rapidamente, e a multidão, antes silenciosa, começou a murmurar em choque. "Isis, minha filha!" ele gritou, caindo de joelhos e pegando a mão da menina entre as suas. "Eu pensei que tinha te perdido." Miguel não conseguia acreditar no que via. A menina que ele pensava ser uma refugiada da miséria era a filha do homem? Uma onda de emoções invadiu seu peito. Confusão, raiva e ao mesmo tempo um alívio profundo. Ele observou a transformação no rosto da criança, que passou de tristeza para um brilho de felicidade ao reconhecer seu pai. O silêncio na praça era palpável. "Você não deveria estar aqui", o pai exclamou, a voz embargada. "Eu pensei que estava com a vovó." O coração de Miguel disparou. Ele se lembrou das moedas que tinha ignorado, do desprezo que sentia pelo mundo à sua volta. O nó na sua garganta apertou. O que mais ele não sabia sobre essa história? A tensão cresceu. As vozes da multidão ficaram mais agressivas. "Como você pôde deixá-la sozinha?" alguém gritou. "Isso é irresponsabilidade." A indignação coletiva se abateu sobre o homem em um instante. Miguel olhou para a cena com olhos arregalados, completamente paralisado. A fragilidade daquela família era intensa. As lágrimas da menina começaram a escorrer enquanto o pai tentava abraçá-la. "Eu não queria ficar sozinha, papai", disse ela, a pequena voz quebrada pela dor. E naquele momento, o inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor irrompeu na praça. Um estrondo. Miguel virou-se atordoado. O que parecia ser um dia comum se transformou em caos. Um caminhão desgovernado disparou em o chão, a força do caminhão passando a poucos centímetros deles. A poeira levantou-se e os gritos se transformaram em uma cacofonia. O mundo ao seu redor desmoronou em uma fração de segundo. Quando o barulho cessou, Miguel estava no chão, sua visão embaçada, o coração disparando. As pessoas ao redor começaram a se levantar, mas nenhum detalhe parecia claro. Sentia apenas um peso esmagador no peito. Quando finalmente conseguiu focar com clareza, viu o pai de Isis em pé, olhando para ele. Nos olhos daquele homem havia algo de inominável, uma mistura de gratidão angustiada e medo. E em um instante Miguel percebeu um detalhe que lhe escapara. O homem estava com sangue nas mãos. Miguel sentiu um arrepio. A multidão se aglomerava, mas ele teve uma sensação estranha. Que mais havia por trás daquele ser humano, daquela cena aparente? O que aquele homem realmente era? A vida, que aparentava ser simples, estava repleta de segredos obscuros. Enquanto isso, o pai de Isis se inclinava sobre ele, a tensão no ar aumentando. "Você precisa saber." Ele começou, a voz embargada. Mas antes que pudesse completar, um outro homem se aproximou, interrompendo a conversa de forma brusca. Ele parecia saber demais, e em seus olhos havia um brilho de poder e manipulação. "Você não tem ideia do que você realmente fez, Miguel", disse ele, com um sorriso perturbador. "A história de vocês três acabou de mudar." E com isso, a dúvida pairava pesada no ar, emperrando a capacidade de todos de respirar. O que Miguel havia feito? E o que mais estava por vir? Miguel ainda estava paralisado, tentando processar tudo quando aquele homem de terno se aproximou.
interrompendo seu raciocínio e transparecendo uma urgência inegável. Você não tem ideia do que você realmente fez, Miguel. Os olhos dele brilhavam de uma maneira perturbadora. A história de vocês três acabou de mudar. Miguel sentiu um aperto no peito, como se a atmosfera ao redor estivesse se comprimindo. O que ele havia feito? Sua mente girava, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Ao seu lado, o pai de Isis ficou em silêncio, ainda com a expressão entre alívio e desespero. O olhar dele estava fixo no homem de terno, como se reconhecesse uma ameaça. Precisamos ir agora, continuou o homem, ignorando a multidão, que ainda murmurava uma confusão de vozes. O caos da praça parecia existir em uma bolha separada, enquanto a tensão crescia entre os três. Miguel, ainda deitado no chão, se esforçou para erguer o olhar. Perguntou, sua voz trêmula. Mas antes que o homem pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou à distância. Um carro desgovernado atravessou a praça, derrubando barracas de artesanato e espalhando pânico entre as pessoas. O coração de Miguel disparou. Ele viu o olhar apavorado de Isis e, em um impulso, saltou para levantá-la novamente, movendo-se rapidamente para protegê-la. O pai de Isis o seguiu, e ambos se lançaram para o lado, afastando-se do veículo descontrolado. Mas o caos não parou. Dentro da confusão, uma mulher apareceu do nada, gritando: "É uma armadilha! Ele está aqui!" Ela estava visivelmente em pânico, seu cabelo desgrenhado e rosto pálido. Miguel tentou processar suas palavras. Que armadilha? Uma onda de medo despontou em seu estômago. O homem de terno entre eles fez um movimento rápido, como se quisesse controlar a situação. Mas a mulher continuou. Você não pode confiar nele. Eles estão vindo. Miguel olhou para o homem e então para a mulher, sua mente dividida entre o que fazer. Quem eram essas pessoas? Que história havia por trás daquela cena? E então, um golpe que pareceu durar uma eternidade. O homem de terno atingiu a mulher com um soco, derrubando-a no chão. A multidão gritou, mas a visão de Miguel estava fixada na cena, sem acreditar no que via. A imagem da mulher caída parecia surreal, enquanto a verdadeira natureza do homem começava a se revelar diante de seus olhos. Você é um criminoso, ela gritou, sua voz agora mais baixa, mas cheia de significado, enquanto ele a encarava. Miguel ficou em choque. Ele olhou para o pai de Isis, que parecia tão perdido quanto ele. O alívio e a gratidão que antes tinham sentido se dissiparam em um piscar de olhos, substituídos pelo terror e pela confusão. Quem é você? Miguel perguntou, sua voz firme, mas cheia de dúvida. O homem de terno sorriu, mas não era um sorriso gentil. Só alguém que veio para corrigir os erros de vocês. Sua expressão mudava, revelando uma frieza que enviou calafrios pela espinha de Miguel. Naquele momento, tudo desabou. A revelação chocante não era apenas sobre Isis ou seu pai. Era sobre Miguel também. Ele se lembrou de segredos que sua família sempre lhe escondia. Segredos que poderiam estar entrelaçados com essa situação. O que realmente o ligava àquela menina e à mulher estranha no chão? O caos da praça tornou-se um pano de fundo para uma história de traição e mistério. O homem de terno não era apenas um estranho. Ele era parte de algo muito maior e mais escuro. Miguel sentiu um nó na garganta novamente. Ele não sabia se deveria lutar ou correr. O que mais estava escondido sob a superfície? Quais segredos destrutivos viriam à tona agora? E com isso, a luz do dia começou a se apagar, as sombras tomando conta da praça. A atmosfera pesada e carregada era apenas o começo do que estava por vir. Miguel sabia que sua vida nunca mais seria a mesma.
o que mais estava prestes a ser revelado naquele campo de batalha emocional. Ele estava prestes a descobrir que não era apenas o futuro de Isis que estava em jogo, mas o seu próprio também. Miguel ainda estava paralisado, tentando processar tudo quando aquele homem de Eterno se aproximou, interrompendo seu raciocínio e transparecendo uma urgência inegável. Você não tem ideia do que você realmente fez, Miguel. Os olhos dele brilhavam de uma maneira perturbadora. A história de vocês três acabou de mudar. Miguel sentiu um aperto no peito, como se a atmosfera ao redor estivesse se comprimindo. O que ele havia feito? Sua mente girava enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Ao seu lado, o pai de Isis ficou em silêncio, ainda com a expressão entre alívio e desespero. O olhar dele estava fixo no homem de Eterno, como se reconhecesse uma ameaça. Precisamos ir agora, continuou o homem, ignorando a multidão que ainda murmurava uma confusão de vozes. O caos da praça parecia existir em uma bolha separada, enquanto a tensão crescia entre os três. Miguel, ainda deitado no chão, se esforçou para erguer o olhar. — O que você está falando? Perguntou, sua voz trêmula. Mas antes que o homem pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou à distância. Um carro desgovernado atravessou a praça, derrubando barracas de artesanato e espalhando pânico entre as pessoas. O coração de Miguel disparou. Ele viu o olhar apavorado de Isis e, em um impulso, saltou para levantá-la novamente, movendo-se rapidamente para protegê-la. O pai de Isis o seguiu, e ambos se lançaram para o lado, afastando-se do veículo descontrolado. Mas o caos não parou. Dentro da confusão, uma mulher apareceu do nada, gritando: — É uma armadilha! Ele está aqui! Ela estava visivelmente em pânico, seu cabelo desgrenhado e rosto pálido. Miguel tentou processar suas palavras. — Que armadilha? Uma onda de medo despontou em seu estômago. O homem de terno entre eles fez um movimento rápido, como se quisesse controlar a situação. Mas a mulher continuou. — Você não pode confiar nele. Eles estão vindo. Miguel olhou para o homem e então para a mulher, sua mente dividida entre o que fazer. Quem eram essas pessoas? Que história havia por trás daquela cena? E então, em um golpe que pareceu durar uma eternidade, o homem de terno atingiu a mulher com um soco, derrubando-a no chão. A multidão gritou, mas a visão de Miguel estava fixada na cena, sem acreditar no que via. A imagem da mulher caída parecia surreal, enquanto a verdadeira natureza do homem começava a se revelar diante de seus olhos. — Você é um criminoso! Ela gritou, sua voz agora mais baixa, mas cheia de significado, enquanto ele a encarava. Miguel ficou em choque. Ele olhou para o pai de Isis, que parecia tão perdido quanto ele. O alívio e a gratidão que antes tinham sentido se dissiparam em um piscar de olhos, substituídos pelo terror e pela confusão. — Quem é você? Miguel perguntou, sua voz firme, mas cheia de dúvida. O homem de terno sorriu, mas não era um sorriso gentil. — Só alguém que veio para corrigir os erros de vocês. Sua expressão mudava, revelando uma frieza que enviou calafrios pela espinha de Miguel. E nesse instante, o mundo à sua volta pareceu se desvanecer. Um barulho repentino cortou o ar. Estrondos de carros e sirenes distantemente ensurdecedoras. E em meio à confusão, Miguel teve uma visão, tão rápida quanto um relâmpago. O homem de terno, em um movimento quase imperceptível, tirou algo daquele casaco. Uma arma. E era uma arma apontada diretamente para o pai de Isis. — Não! Miguel gritou, suas mãos levantadas,
Mas a tensão na praça subiu, oculta pela torrente de gritos. A multidão estava em pânico, mas ele se sentiu atravessado pela urgência de proteger aqueles dois. Cala a boca! O homem de terno rosnou, os olhos transmitindo um desespero que tornava tudo ainda mais aterrador. Isis olhou para Miguel, os olhos dela tão inocentes e assustados que fez seu peito apertar. Algo dentro dele se partiu. O que estava acontecendo? As peças desse quebra-cabeça emaranhado estavam se movendo rápido demais, e ele não sabia mais quem eram os vilões e quem eram as vítimas. Repentinamente, a mulher se levantou, com o rosto queimando de raiva e determinação, e gritou: "Você é o motivo do meu irmão estar morto." O silêncio foi como um golpe. As palavras dela reverberando como um eco aterrador na mente de Miguel. "O que você disse?" A voz dele saiu rouca, enquanto o olhar do homem de terno se preenchia de fúria. As emoções tremiam no ar, um emaranhado de ódio, desespero e mágoa. Ele percebeu que a vida que o cercava era mais complicada do que ele poderia imaginar. A verdade por trás daquele encontro ficou tão distante e nebulosa, se transformando em um labirinto de traições. O que eles realmente querem de mim? Miguel se questionou, ainda atônito. O que mais estava escondido sob a superfície? Quais segredos desgastantes apareceriam na luz do dia? Uma fenda se abriu sob seus pés, e neste momento, o futuro de todos ali começou a balançar como um barco no mar revolto. Miguel ainda estava paralisado, tentando processar tudo quando aquele homem de terno se aproximou, interrompendo seu raciocínio e transparecendo uma urgência inegável. "Você não tem ideia do que você realmente fez, Miguel." Os olhos dele brilhavam de uma maneira perturbadora. "A história de vocês três acabou de mudar." Miguel sentiu um aperto no peito, como se a atmosfera ao redor se comprimindo. O que ele havia feito? Sua mente girava enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Ao seu lado, o pai de Isis ficou em silêncio, ainda com a expressão entre alívio e desespero. O olhar dele estava fixo no homem de terno, como se reconhecesse uma ameaça. "Precisamos ir agora", continuou o homem, ignorando a multidão que ainda murmurava uma confusão de vozes. O caos da praça parecia existir em uma bolha separada. Enquanto a tensão crescia entre os três, Miguel, ainda deitado no chão, se esforçou para erguer o olhar. "O que você está falando?" perguntou, sua voz trêmula. Mas antes que o homem pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou à distância. Um carro, desgovernado, atravessou a praça, derrubando barracas de artesanato e espalhando o pânico entre as pessoas. O coração de Miguel disparou. Ele viu o olhar apavorado de Isis, e em um impulso saltou para levantá-la novamente, movendo-se rapidamente para protegê-la. O pai de Isis o seguiu, e ambos se lançaram para o lado, afastando-se do veículo descontrolado. Mas o caos não parou. Dentro da confusão, uma mulher apareceu do nada, gritando: "É uma armadilha! Ele está aqui!" Ela estava visivelmente em pânico, seu cabelo desgrenhado e rosto pálido. Miguel tentou processar suas palavras. Que armadilha? Uma onda de medo despontou em seu estômago. O homem de terno entre eles fez um movimento rápido, como se quisesse controlar a situação. Mas a mulher continuou: "Você não pode confiar nele. Eles estão vindo." Miguel olhou para o homem e então para a mulher, sua mente dividida entre o que fazer. Quem eram essas pessoas? Que história havia por trás daquela cena? E então, em um golpe que pareceu durar uma eternidade,
O homem de terno atingiu a mulher com um soco, derrubando-a no chão. A multidão gritou, mas a visão de Miguel estava fixada na cena, sem acreditar no que via. A imagem da mulher caída parecia surreal, enquanto a verdadeira natureza do homem começava a se revelar diante de seus olhos. "Você é um criminoso", ela gritou, sua voz agora mais baixa, mas cheia de significado enquanto ele a encarava. Miguel ficou em choque. Ele olhou para o pai de Isis, que parecia tão perdido quanto ele. O alívio e a gratidão que antes tinham sentido se dissiparam em um piscar de olhos, substituídos pelo terror e pela confusão. "Quem? É você?" Miguel perguntou, sua voz firme, mas cheia de dúvida. O homem de terno sorriu, mas não era um sorriso gentil. "Só alguém que veio para corrigir os erros de vocês." Sua expressão mudava, revelando uma frieza que enviou calafrios pela espinha de Miguel. E nesse instante, o mundo à sua volta pareceu se desvanecer. Um barulho repentino cortou o ar, estrondos de carros e sirenes distantemente ensurdecedoras. E em meio à confusão, Miguel teve uma visão, tão rápida quanto um relâmpago. O homem de terno, em um movimento quase imperceptível, tirou algo daquele casaco, uma arma, e era uma arma apontada diretamente para o pai de Isis. "Não!" Miguel gritou, suas mãos levantadas. Mas a tensão na praça subiu, oculta pela torrente de gritos. A multidão estava em pânico, mas ele se sentiu atravessado pela urgência de proteger aqueles dois. "Cala a boca!" O homem de terno rosnou, os olhos transmitindo um desespero que tornava tudo ainda mais aterrador. Isis olhou para Miguel, os olhos dela tão inocentes e assustados que fez seu peito apertar. Algo dentro dele se partiu. O que estava acontecendo? As peças desse quebra-cabeça emaranhado estavam se movendo rápido demais, e ele não sabia mais quem eram os vilões e quem eram as vítimas. Repentinamente, a mulher se levantou, com o rosto queimando de raiva e determinação, e gritou: "Você é o motivo do meu irmão estar morto." O silêncio foi como um golpe, as palavras dela reverberando como um eco aterrador na mente de Miguel. "O que você disse?" A voz dele saiu rouca, enquanto o olhar do homem de terno se preenchia de fúria. As emoções tremiam no ar, um emaranhado de ódio, desespero e mágoa. Ele percebeu que a vida que o cercava era mais complicada do que ele poderia imaginar. A verdade por trás daquele encontro ficou tão distante e nebulosa, se transformando em um labirinto de traições. "O que eles realmente querem de mim?" Miguel se questionou, ainda atônito. O que mais estava escondido sob a superfície? Quais segredos desgastantes apareceriam na luz do dia? Uma fenda se abriu sob seus pés, e neste momento, o futuro de todos ali começou a balançar como um barco no mar revolto. E então, com uma explosão ensurdecedora, o chão sob eles estremeceu, enquanto uma fumaça negra tomava conta da praça. Miguel sacudiu a cabeça, tentando escapar do pânico que envolvia tudo. Ele olhou para a mulher caída, e seu olhar compreendeu algo que ele não queria aceitar. Ela tinha um passado com aquele homem, e ele estava prestes a revelá-lo. "Vocês não deveriam estar aqui!" O homem de terno berrou, mas seus olhos estavam fixos na mulher que agora tentava se arrastar para longe. Miguel sentiu seu coração acelerar. O que ela sabia? Quais segredos estavam prestes a serem revelados? Uma mão invisível apertou seu peito, e ele percebeu que tudo o que pensou saber estava prestes a desmoronar. Ele não tinha certeza de quem eram os verdadeiros inimigos, mas uma coisa era clara: suas vidas estavam interligadas de uma forma que ele nunca imaginou. A verdade estava prestes a vir à tona, e ele só podia esperar que estivesse pronto
para enfrentar o que quer que fosse. Miguel ainda estava paralisado, tentando processar tudo, quando aquele homem de terno se aproximou, interrompendo seu raciocínio e transparecendo uma urgência inegável. Você não tem ideia do que você realmente fez, Miguel. Os olhos dele brilhavam de uma maneira perturbadora. A história de vocês três acabou de mudar. Miguel sentiu um aperto no peito, como se a atmosfera ao redor estivesse se comprimindo. O que ele havia feito? Sua mente girava enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Ao seu lado, o pai de Isis ficou em silêncio, ainda com a expressão entre alívio e desespero. O olhar dele estava fixo no homem de terno, como se reconhecesse uma ameaça. Precisamos ir agora, continuou o homem, ignorando a multidão que ainda murmurava. Uma confusão de vozes. O caos da praça parecia existir em uma bolha separada, enquanto a tensão crescia entre eles. Miguel, ainda deitado no chão, se esforçou para erguer o olhar. — O que você está falando? Perguntou, sua voz trêmula. Mas antes que o homem pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou à distância. Um carro, desgovernado, atravessou a praça, derrubando barracas de artesanato e espalhando pânico entre as pessoas. O coração de Miguel disparou. Ele viu o olhar apavorado de Isis. Em um impulso, saltou para levantá-la novamente, movendo-se rapidamente para protegê-la. O pai de Isis o seguiu, e ambos se lançaram para o lado, afastando-se do veículo descontrolado. Mas o caos não parou. Dentro da confusão, uma mulher apareceu do nada, gritando: — É uma armadilha! Ele está aqui! Ela estava visivelmente em pânico, seu cabelo desgrenhado e rosto pálido. Miguel tentou processar suas palavras. Que armadilha! Uma onda de medo despontou em seu estômago. O homem de terno, entre eles, fez um movimento rápido, como se quisesse controlar a situação. Mas a mulher continuou: — Você não pode confiar nele. Eles estão vindo. Miguel olhou para o homem e então para a mulher, sua mente dividida entre o que fazer. Quem eram essas pessoas? Que história havia por trás daquela cena? E então, em um golpe que pareceu durar uma eternidade, o homem de terno atingiu a mulher com um soco, derrubando-a no chão. A multidão gritou, mas a visão de Miguel estava fixada na cena, sem acreditar no que via. A imagem da mulher caída parecia surreal, enquanto a verdadeira natureza do homem começava a se revelar diante de seus olhos. — Você é um criminoso! Ela gritou, sua voz agora mais baixa, mas cheia de significado enquanto ele a encarava. Miguel ficou em choque. Ele olhou para o pai de Isis, que parecia tão perdido quanto ele. O alívio e a gratidão que antes tinham sentido se dissiparam em um piscar de olhos, substituídos pelo terror e pela confusão. — Quem é você? Miguel perguntou, sua voz firme, mas cheia de dúvida. O homem de terno sorriu, mas não era um sorriso gentil. Só alguém que veio para corrigir os erros de vocês. Sua expressão mudava, revelando uma frieza que enviou calafrios pela espinha de Miguel. E nesse instante, o mundo à sua volta pareceu se desvanecer. Um barulho repentino cortou o ar. Estrondos de carros e sirenes remotamente ensurdecedoras. E em meio à confusão, Miguel teve uma visão, tão rápida quanto um relâmpago. O homem de terno, em um movimento quase imperceptível, tirou algo daquele casaco. Uma arma. E era uma arma apontada diretamente para o pai de Isis. — Não! Miguel gritou, suas mãos levantadas, mas a tensão na praça subiu, oculta pela torrente de gritos. A multidão estava em pânico, mas ele se sentiu atravessado pela urgência de proteger aqueles dois. — Cala a boca! O homem de terno rosnou.
os olhos transmitindo um desespero que tornava tudo ainda mais aterrador. Isis olhou para Miguel, os olhos dela tão inocentes e assustados que fez seu peito apertar. Algo dentro dele se partiu. O que estava acontecendo? As peças desse quebra-cabeça emaranhado estavam se movendo. Rápido demais, e ele não sabia mais quem eram os vilões e quem eram as vítimas. Repentinamente, a mulher se levantou, com o rosto queimando de raiva e determinação, e gritou: "Você é o motivo do meu irmão estar morto." O silêncio foi como um golpe, as palavras dela reverberando como um eco aterrador na mente de Miguel. "O que você disse?" A voz dele saiu rouca, enquanto o olhar do homem de terno se preenchia de fúria. As emoções tremiam no ar, um emaranhado de ódio, desespero e mágoa. E então, para a completa surpresa de todos, o pai de Isis se adiantou. "Espere, ele não é o vilão que você pensa que é. Ele é..." Os olhos do homem se ampliaram, enquanto a mulher caía em silêncio, e uma verdade devastadora irrompeu no ar. "Ele é meu irmão, e a sua morte foi um acidente. Nós precisamos falar sobre isso." A revelação despedaçou tudo. Miguel ficou atordoado. Um irmão, um fio de ligação que eles jamais teriam imaginado. O homem de terno hesitou. O tempo pareceu parar. Miguel sentiu uma onda de confusão, de desespero. A identidade deles, toda a sua realidade, estava se desfazendo em sua frente. A relação que pensavam ser direta se emaranhava e tornava tudo mais complicado. Olhou de um para o outro, seu coração pulsando com perguntas, virando-se frenético. Mas antes que pudesse processar, a cena se transformou. Uma nova ameaça surgiu entre eles, uma vibração no ar que parecia predizer um novo colapso iminente. O que mais estava escondido? Quais segredos iriam à tona? E, naquele momento, Miguel percebeu que havia mais em jogo do que ele jamais poderia imaginar. A verdade estava ali, pronta para ser revelada, mas a pergunta persistia: até onde eles iriam para protegê-la? Miguel ainda estava sem reação, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, quando o homem de terno se adiantou, seu olhar brilhando com uma intensidade preocupante. "Você não tem ideia do que você realmente fez, Miguel." A tensão no ar era palpável. A história de vocês acabou de mudar. O coração dele disparou. "O que você está falando?" As palavras escaparam entre seus lábios, mas não havia tempo para explicações. O pai de Isis parecia tão perdido quanto ele. Mas então, antes que alguém pudesse fazer qualquer movimento, algo mudaria tudo. Um barulho estrondoso irrompeu, como se o chão estivesse se despedaçando. Miguel olhou para o céu e viu algo cortar o ar. Era um drone, um desses pequenos dispositivos voadores. Mas não era apenas isso. Com a velocidade de um raio, algo desceu dele, como uma sombra se projetando. E então, uma explosão, não de fogo, mas de poeira e luz. O impacto fez com que Miguel e o pai de Isis se jogassem no chão. O caos começou a reinar, mas a mente de Miguel estava em um turbilhão. Ele se levantou rapidamente e viu que a mulher caída agora estava se levantando, mas não estava sozinha. Em suas mãos havia uma arma, um revólver bem visível. "Você vai pagar por isso!" ela gritou, apontando para o homem de terno. Mas algo no seu olhar era diferente. A raiva dava lugar a um medo profundo. "Eu só queria proteger minha família." O rosto dela estava coberto de lágrimas e poeira, enquanto a multidão paralisada assistia à cena, respirando em uníssono. Miguel sentiu um nó se formar na garganta. O que estava acontecendo? Ele tentava entender as relações entre todos ali, mas tudo estava mudando tão rápido. A mulher, agora mais calma, olhou para Miguel e disse:
Você não sabe a verdade sobre sua família. As palavras dela cortaram através do barulho, e ele sentiu um arrepio. A multidão começou a murmurar. Gritos de pânico e indignação preenchiam o ar. Isso não é certo. Ele não merece isso. As vozes ecoavam por toda a praça, mas Miguel só conseguia pensar nas palavras da mulher. O que ela queria dizer? Que verdade? E então, antes que pudesse responder, o homem de terno riu com desprezo. Você acha mesmo que pode me intimidar assim? Ele começou a se aproximar dela com um passo firme, como se estivesse prestes a atacar. Miguel então sentiu a adrenalina subindo. Um impulso forte de proteger aqueles ao seu redor surgiu dentro dele. Não se aproxime dela! Miguel gritou, levantando os braços. Ele se lançou entre os dois, mas o que ele não esperava era a reação do homem de terno. Com um movimento ágil, ele pegou algo em seu casaco, uma verdadeira faca reluzente sob o sol. O choque foi instantâneo. O rosto da mulher se transformou em desespero. Cuidado! Ela gritou, mas já era tarde demais. O homem de terno avançou, mas nesse momento um grupo de policiais chegou ao local, as sirenes cortando a confusão. As vozes de ordem começaram a ecoar, interrompendo o drama que se desenrolava. Mas o que ninguém esperava era que o homem de terno não estava sozinho. De repente, outros homens, igualmente vestidos, surgiram das sombras. Era como um verdadeiro filme de ação. Miguel olhou para a mulher. Seus olhos estavam fixos em um pânico crescente. Ela endireitou a postura, parecendo entender o que estava em jogo. Eles vieram para levar você, Miguel! Ela gritou, a voz cheia de desespero. As palavras dela queimaram como fogo em suas veias. Como assim levar ele? Que história era essa? Com um movimento rápido, aqueles homens começaram a agir, cercando Miguel e deixando-o sem saída. O homem de terno riu novamente, mas dessa vez com uma crueldade visível. Você tem ideia de quem você realmente é? O quê? Aquela pergunta ecoou dentro da cabeça de Miguel. Uma onda de confusão e medo cobriu tudo. As pessoas ao redor estavam gritando, mas tudo parecia distante. Ele só conseguia pensar naquela frase. O que estava sendo revelado? O que ele não sabia sobre si mesmo? Justamente quando achava que tudo estava se alinhando, essa nova camada de mistério ameaçava desmoronar sua vida de vez. Isis puxou a mão do pai, e os dois ficaram parados, paralisados pelo que estava acontecendo. Por favor, não, ele implorou, enquanto o homem de terno avançava. E no meio daquele caos, Miguel sabia que a verdade estava prestes a se revelar, e as consequências iriam abalar tudo o que ele conhecia. O que mais ele teria que enfrentar? Miguel ainda estava sem reação, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, quando o homem de terno se adiantou, seu olhar brilhando com uma intensidade preocupante. Você não tem ideia do que você realmente fez, Miguel. A tensão no ar era palpável. A história de vocês acabou de mudar. O coração dele disparou. O que você está falando? As palavras escaparam entre seus lábios, mas não havia tempo para explicações. O pai de Isis parecia tão perdido quanto ele. Mas então, antes que alguém pudesse fazer qualquer movimento, algo mudaria tudo. Um barulho estrondoso irrompeu, como se o chão estivesse se despedaçando. Miguel olhou para o céu e viu algo cortar o ar. Era um drone, um desses pequenos dispositivos voadores, mas não era apenas isso. Com a velocidade de um raio, algo desceu dele, como uma sombra se projetando, e então uma explosão, não de fogo, mas de poeira e luz. O impacto fez com que Miguel e o pai de Isis se jogassem no chão. O caos começou a reinar,
Mas a mente de Miguel estava em turbilhão. Ele se levantou rapidamente e viu que a mulher caída agora estava se levantando, mas não estava sozinha. Em suas mãos havia uma arma, um revólver bem visível. "Você vai pagar por isso!" ela gritou, apontando para o homem de terno. Mas algo no seu olhar era diferente. A raiva dava lugar a um medo profundo. "Eu só queria proteger minha família." O rosto dela estava coberto de lágrimas e poeira, enquanto a multidão paralisada assistia à cena, respirando em uníssono. Miguel sentiu um nó se formar na garganta. O que estava acontecendo? Ele tentava entender as relações entre todos ali, mas tudo estava mudando tão rápido. A mulher, agora mais calma, olhou para Miguel e disse: "Você não sabe a verdade sobre sua família." As palavras dela cortaram através do barulho, e ele sentiu um arrepio. A multidão começou a murmurar. Gritos de pânico e indignação preenchiam o ar. "Isso não é certo. Ele não merece isso." As vozes ecoavam por toda a praça, mas Miguel só conseguia pensar nas palavras da mulher. O que ela queria dizer? Que verdade? E então, antes que pudesse responder, o homem de terno riu com desprezo. "Você acha mesmo que pode me intimidar assim?" Ele começou a se aproximar dela com um passo firme, como se estivesse prestes a atacar. Miguel então sentiu a adrenalina subindo. Um impulso forte de proteger aqueles ao seu redor surgiu dentro dele. "Não se aproxime dela!" Miguel gritou, levantando os braços. Ele se lançou entre os dois, mas o que ele não esperava era a reação do homem de terno. Com um movimento ágil, ele pegou algo em seu casaco, uma verdadeira faca reluzente sob o sol. O choque foi instantâneo. O rosto da mulher se transformou em desespero. "Cuidado!" ela gritou, mas já era tarde demais. O homem de terno avançou, mas nesse momento, um grupo de policiais chegou ao local, as sirenes cortando a confusão. As vozes de ordem começaram a ecoar, interrompendo o drama que se desenrolava. Mas o que ninguém esperava era que o homem de terno não estava sozinho. De repente, outros homens igualmente vestidos surgiram das sombras. Era como um verdadeiro filme de ação. Miguel olhou para a mulher. Seus olhos estavam fixos em um pânico crescente. Ela endireitou a postura, parecendo entender o que estava em jogo. "Eles vieram para levar você, Miguel," ela gritou, a voz cheia de desespero. As palavras dela queimaram como fogo em suas veias. Como assim levar ele? Que história era essa? Com um movimento rápido, aqueles homens começaram a agir, cercando Miguel e deixando-o sem saída. O homem de terno riu novamente, mas dessa vez com uma crueldade visível. "Você tem ideia de quem você realmente é?" "O quê?" Aquela pergunta ecoou dentro da cabeça de Miguel. Uma onda de confusão e medo cobriu tudo. As pessoas ao redor estavam gritando, mas tudo parecia distante. Ele só conseguia pensar naquela frase. O que estava sendo revelado? O que ele não sabia sobre si mesmo? Justamente quando achava que tudo estava se alinhando, essa nova camada de mistério ameaçava desmoronar sua vida de vez. Isis puxou a mão do pai, e os dois ficaram parados, paralisados pelo que estava acontecendo. "Por favor, não," ele implorou, enquanto o homem de terno avançava. E no meio daquele caos, Miguel sabia que a verdade estava prestes a se revelar, e as consequências iriam abalar tudo que ele conhecia. Então, uma explosão ensurdecedora irrompeu como se o céu estivesse desabando. Miguel olhou para cima e viu uma nuvem de fumaça, o reflexo do passado surgindo à tona. Era como se o tempo tivesse parado. Dentro daquela cortina de destruição, a mulher olhou diretamente para ele e disse:
com a voz trêmula. Você é filho do homem que eu estou caçando. Você não é apenas um estranho nessa história. Você também é parte dela. Um frio intenso percorreu a espinha de Miguel. O que ela havia dito? Ele era filho de alguém? Que alguém? Em meio a toda a confusão, as revelações começaram a se encaixar de forma horrível. Ele olhou ao redor. Os rostos na multidão agora eram estranhos. Sensação de perda, de traição, invadia seu peito. A luta por saber a verdade se tornava uma batalha maior, onde cada segundo contava. Corpos se moviam rapidamente ao seu redor, mas nenhum deles parecia real. Apenas os olhos da mulher e suas palavras cortantes reverberavam na mente. De Miguel. A tempestade acabara de começar, e ele foi deixado em um abismo de perguntas sem respostas, com a dúvida pronta para devorar tudo o que ele pensou que sabia. O que mais ia acontecer? E como ele lidaria com a verdade que o perseguia? O futuro à sua frente era tão nebuloso que ele quase não conseguia enxergar. Mas uma coisa era certa. Tudo o que ele acreditava ser verdade estava prestes a ser completamente redefinido. Miguel estava paralisado, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. As palavras da mulher ecoavam na sua mente, uma declaração aterradora. Ele era filho de alguém que estava diretamente envolvido naquela confusão. O olhar dela, carregado de dor, fazia seu peito apertar. Tudo parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. O homem de terno, sorrindo de forma sádica, começou a se aproximar deles. Você realmente não faz ideia, não é? É hora de saber a verdade. Ele balançou a cabeça, como se divertisse com a agonia de Miguel. O pânico na multidão crescia, e Miguel podia sentir a tensão no ar, como se a qualquer momento tudo fosse explodir. De repente, os gritos da mulher cortaram o ar. A verdade sobre seu pai pode te destruir. Cada palavra dela era como um golpe em sua batalha interna. Ele pensou em como sua vida tinha mudado, em quanto sofrimento ele havia presenciado. Agora, ele estava no centro de um enigma molecular. Cada pedaço de informação parecia um quebra-cabeça que não se encaixava. Calada, o homem de terno rosnou, mas sua fúria era óbvia. Os olhos dele se incendiavam e a tensão aumentava. Naquela fração de segundo, Miguel decidiu. Ele não poderia deixar mais ninguém se machucar. Não Isis, não o pai dela, nem a mulher que gritou por ele. Sem pensar, Miguel deu um passo à frente. Ele sentiu o peso da responsabilidade, sabia que tinha que fazer algo. Você não vai machucá-los. Eu irei descobrir a verdade. A certeza em sua voz foi um sopro de vida no desespero que cercava a cena. O homem de terno hesitou, surpreso com a ousadia dele. A pressão estava insuportável. Os rostos da multidão estavam congelados em completo espanto. O tempo parecia parado, e a tensão era tão palpável que quase era possível tocá-la. E foi nesse instante que tudo se desdobrou. Um eco de sirenes cortou a atmosfera. Aumentando a ansiedade, o barulho da polícia se aproximando ecoou na mente de todos. Os homens que cercavam Miguel começaram a se dispersar. A mulher, encorajada, ergueu a arma, mas com um olhar de compaixão disse: "Por favor, não o mate. Eu só quero justiça para meu irmão." Miguel sentiu a conexão entre eles se fortalecer. A verdade não estava apenas nas palavras, mas nos laços sanguíneos. Quando finalmente o homem de terno percebeu que estava cercado, seu semblante mudou. O medo que antes ele fazia questão de esconder vazou. "Isso não acabou aqui!" ele gritou, enquanto a polícia prendia aqueles ao seu redor. Miguel respirou aliviado, mas soube que a batalha estava longe de terminar. Mais tarde, na delegacia, enquanto os policiais se encarregavam dos detidos, Miguel sentou-se, a mente ainda fervilhando de perguntas. Ele olhou para Isis e seu pai,
Vocês estão bem? A preocupação transparecia em seu olhar. Eles acenaram, mas sabiam que o futuro ainda era incerto. E a mulher, que antes estava tão perdida, agora tinha um brilho determinado nos olhos. Vamos descobrir a verdade juntos. Não podemos deixar essa história enterrada. Uma onda de esperança surgiu dentro de Miguel. Ele não estaria sozinho nessa. Assim, enquanto as luzes da cidade pulsavam lá fora, Miguel compreendeu que sua vida jamais seria a mesma. Ele estava no começo de uma jornada, uma busca pela verdade que revelaria não apenas seu passado, mas o futuro de muitos outros. Com um grupo inesperado ao seu lado, ele sentiu que havia uma nova chance pela frente. E mesmo em meio ao caos, uma semente de esperança brotou no coração de todos. A verdade estava finalmente começando a emergir das profundezas do desconhecido. Mas que verdades e mistérios ainda esperavam por eles na escuridão? Agora é sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que a nossa comunidade cresça. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. E compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento de demonstrar seu apoio e não espere nem mais um segundo para fazer isso. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.